Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Estamos quase chegando ao final da semana, mas ainda vamos estudar hoje sobre um movimento missionário. Que movimento é este que tem a ver com a mensagem das boas novas, a mensagem do Evangelho Eterno que eu e você precisamos pregar ao mundo? Sobre isso o nosso estudo, mas antes eu quero aqui agradecer as suas orações e dizer também que eu estou orando por você. Se você que está chegando agora pela primeira vez em nosso canal e ainda não sabe como funciona o seu pedido de oração, é só deixar na descrição do vídeo o seu pedido de oração e eu terei o prazer de orar por você. Mas a contrapartida, aqueles que já conhecem aqui o canal sabem que é você também orar por mim. E hoje eu quero dizer que eu estou orando por alguns amigos muito especiais e eu estou orando pelo Saul Alberto de Contagem em Minas Gerais, o Gilberto de Canoas no Rio Grande do Sul, a Sônia de Guaíra no interior de São Paulo, o Renato Fernandes do Vale do Paraíba, também aqui no estado de São Paulo, a Marisa Correia da cidade de Cruzeiro, também em São Paulo, e o Douglas de Ponto Novo, na Bahia. Todos estes que eu citei hoje são ouvintes da web rádio Ecoar e também do canal Vocacionados. O meu muito obrigado, Deus esteja com vocês sempre e obrigado pelas orações. Agora, se você está chegando aqui pela primeira vez, também quer que eu ore, mais uma vez, deixa o pedido aqui na descrição do vídeo ou nos mande um WhatsApp que em algum momento vai aparecer aqui no vídeo e também se inscreva no canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. Agora eu vou rodar a vinheta. Na sequência, vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24, versículo 14. A pregação do Evangelho, ou seja, a divulgação das boas novas de Jesus Cristo, é uma prática fundamental no cristianismo. Com base nas palavras de Jesus, que está registrada no versículo que acabamos de ler. Ou, pelo menos, deveria ser. Essa passagem bíblica destaca a importância da proclamação do Evangelho como uma tarefa essencial para os cristãos, com uma implicação direta na consumação dos propósitos de Deus para a humanidade. E hoje veremos como este versículo de Mateus é complementado pelo poder que Jesus prometeu lá em Atos capítulo 1, versículo 8, e como estes dois versículos apontam para a grande obra a ser feita pelo anjo de Apocalipse 14, versículo 6. Estes versículos têm em comum a pregação do Evangelho a todas as nações como um mandamento para todos os discípulos de Jesus do presente século, para espalharem a mensagem do Evangelho por todo o mundo. Todos os textos apontam para a grande responsabilidade que temos como povo escolhido de Deus em levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas em nossa geração. E é isso mesmo que precisamos entender. A mensagem precisa chegar a todas as pessoas do mundo em nossa geração, e não apenas àquelas que eu acredito serem merecedoras da salvação. É preciso enxergar todas as pessoas, independentemente da sua origem ou de onde elas moram, se do lado da nossa casa ou lá no Afeganistão. Como crentes em Jesus, temos que nos envolver na evangelização global, e assim cumprir a mensagem de espalhar a salvação a todo mundo. Esse é o chamado comum que está presente nestes três versículos que vamos estudar hoje. Somos o anjo do Apocalipse 14, 6, que tem a missão de proclamar um evangelho eterno, o que aponta assim para a universalidade deste evangelho. E se essa mensagem precisa chegar a todo mundo, passa a ser um problema se olharmos para as nossas limitações. Essa não é uma tarefa que o poder humano pode ser concluída, mas graças a Deus que Jesus nos fez uma promessa fantástica em Atos 1, versículo 8, depois da sua ressurreição e antes da sua ascensão ao céu. Nesta passagem, Jesus instruiu os seus discípulos antes de subir, dizendo: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis então testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra." Atos 1, versículo 8. Jesus deu uma orientação clara aos discípulos de que eles seriam as suas testemunhas em diferentes lugares, começando em Jerusalém e se estendendo a todas as regiões da terra, cumprindo assim o mandamento de proclamar o Evangelho a todos os povos. É esse poder que o Deus Espírito Santo nos concede que vai nos habilitar a sair ao mundo pregando o Evangelho eterno.
E sem este poder que vem do Deus Espírito Santo, estaremos pregando um arremedo do Evangelho, cheio de regras morais, medidas por uma régua moral e imprecisa e também viciada, que é a nossa falsa moralidade e a falsa santidade. Não dá para sair ao mundo e pregar sem o poder recebido do Deus Espírito Santo. E quando decidimos agir assim, estamos aumentando as fileiras do inimigo de Deus com uma pregação equivocada e cheia de achismos, que acabam assim engrossando as inúmeras correntes teológicas que, da verdade de Deus, têm apenas o prefixo teos. Pregar o Evangelho em conformidade com as orientações do Espírito Santo é um ato importante para os cristãos que desejam compartilhar a mensagem de Jesus Cristo de forma fiel e autêntica. Por isso que buscar ter uma relação íntima com Deus antes de pregar o Evangelho é essencial. E isso só será possível através da oração, da leitura da Bíblia e da meditação em Deus. Isso vai permitir que você e eu ouçamos a voz do Deus Espírito Santo para discernir a sua voz das vozes do inimigo de Deus, que tentará a todo custo nos confundir. E se eu posso compartilhar um conselho com você que tem funcionado comigo, é ser sensível à voz do Deus Espírito Santo sempre que acordar. Assim, à medida que esta relação vai crescendo, estaremos sensíveis à sua direção enquanto pregamos o Evangelho. Por isso, estar disposto a ouvir a sua voz nos levará a obedecer todas as instruções que ele vai nos dar, mesmo que isso signifique sair da nossa zona de conforto ou enfrentar desafios em nome desta missão. Esteja sempre alinhado com a palavra de Deus, pois ela é a base para qualquer pregação do Evangelho. Certifique-se de que as suas mensagens estejam em conformidade com os princípios e ensinamentos da Bíblia. E evite interpretar a Bíblia de forma seletiva para se adequar às suas opiniões pessoais ou agradar a outros, mas busque uma compreensão verdadeira e profunda da palavra de Deus. Viva assim uma vida de santidade. A vida pessoal de quem prega o Evangelho eterno é uma parte importante do seu testemunho e impacta na pregação deste Evangelho. Então busque viver uma vida de santidade e integridade, sendo um exemplo daquilo que você prega, e evite viver uma vida contrária ou hipócrita, pois isso pode comprometer a eficácia do seu testemunho e da mensagem que você vai compartilhar. Seja amoroso e compreensivo. Foi por este motivo que Jesus ensinou que o maior mandamento é amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. Portanto, seja amoroso e compassivo em sua abordagem ao pregar o Evangelho. Mostre empatia, compreensão e cuidado para com as pessoas, independentemente da sua origem, crenças ou comportamento, evitando assim julgamentos ou condenações. Mostre o amor de Deus de forma genuína, vivendo este amor. E jamais, sob qualquer hipótese, use de táticas de medo, condenação, intimidação ao pregar o Evangelho. O Evangelho eterno não é isso, mesmo que o mundo esteja equivocado sobre a mensagem do livro do Apocalipse. Em vez disso, concentre-se em compartilhar o amor de Deus e a esperança que o Evangelho eterno oferece. Lembre-se de que o Deus Espírito Santo é o Deus de amor e não o Deus do medo. Outro aspecto que devemos levar em consideração enquanto pregamos a mensagem do Evangelho eterno é o fato de que ele precisa alcançar diferentes pessoas em diferentes espaços geográficos. Por isso, esteja aberto à diversidade e ao diálogo. Cada pessoa traz consigo diferentes experiências de vida, perspectivas e crenças. Respeite as opiniões e as crenças dos outros, mesmo que elas sejam diferentes das suas. Esteja disposto a ouvi-las e a responder às suas perguntas. E mantenha sempre o diálogo com amor e paciência, em vez de impor as suas crenças. Seja sensível ao contexto cultural, afinal, o Evangelho eterno terá que ser pregado em diferentes contextos culturais e sociais. E é importante ter sensibilidade cultural ao compartilhar esta mensagem de salvação. Evite impor suas culturas ou tradições pessoais ao pregar o Evangelho e busque compreender e respeitar a cultura e as tradições das pessoas com as quais você está se comunicando. E quando esta comunicação encontrar uma barreira, seja por conta da língua, seja por conta de diferenças sociais ou até mesmo cognitivas, procure usar de recursos que possam transpor todas as barreiras que surgirem diante de você. Lembre-se das ações de Jesus quando ele esteve aqui entre nós. Ele ensinou o seu amor através da multiplicação do vinho, dos pães, dos peixes e sempre que podia usava de parábolas para se fazer entendido.
Use da mesma estratégia se for preciso, e isso pode resolver os seus problemas para pregar o Evangelho eterno. Isso pode envolver o uso da linguagem, de ilustrações e exemplos relevantes para o contexto cultural em que você foi conduzido pelo Espírito Santo para pregar as boas novas da salvação. Lembrando sempre de estar disposto a seguir a sua liderança, a liderança do Deus Espírito Santo. Tenha sempre em mente que o Deus Espírito Santo pode conduzi-lo a diferentes lugares, pessoas e situações enquanto você prega o Evangelho. Esteja disposto a seguir a liderança do Espírito Santo, mesmo que isso signifique sair da sua zona de conforto, mudar os seus planos ou enfrentar grandes desafios. Confie que Ele irá te capacitar e guiar você em sua jornada para pregar o Evangelho eterno. E na história deste mundo, tivemos vários exemplos de pessoas que deixaram ser guiados pelo Deus Espírito Santo para levar a mensagem de esperança ao redor do mundo. E Billy Graham foi uma destas pessoas. Ele foi um pregador e evangelista cristão, nascido nos Estados Unidos, que se destacou como um dos líderes do movimento de avivamento cristão no século XX. Ele realizou cruzadas evangelísticas em todo o mundo, pregando a mensagem de Jesus para milhões de pessoas. Até hoje, ele é considerado um dos pregadores mais influentes do século XX e dedicou a sua vida a compartilhar o Evangelho, e fez isso até a sua morte no ano de 2018. Corrie Ten Boom foi uma cristã holandesa, conhecida por sua fé e coragem durante a Segunda Guerra Mundial. Ela nasceu em 15 de abril de 1892 em Haarlem, na Holanda, em uma família dedicada ao cristianismo e ao trabalho social. Corrie Ten Boom, juntamente com a sua família, era ativa na resistência holandesa, ajudando a esconder e salvar judeus perseguidos pelo regime nazista. Corrie Ten Boom e sua família abrigaram e protegeram judeus em sua casa, transformando-a em um refúgio secreto. No entanto, em 1944, eles foram descobertos e presos pela Gestapo. Corrie, sua irmã Betsy e seu pai foram enviados para campos de concentração nazistas, onde seu pai e a sua irmã faleceram. Corrie sobreviveu aos campos de concentração e, após a guerra, dedicou a sua vida a compartilhar a sua história de fé e perdão. Ela se tornou uma palestrante e autora de renome internacional, escrevendo este livro aqui, O Refúgio Secreto, que conta a sua história de coragem e fé durante a guerra. Corrie Ten Boom é lembrada como uma heroína do Holocausto e uma líder cristã, e uma defensora do perdão e reconciliação, mesmo diante de grandes adversidades. Ela veio a falecer no ano de 1993, em Placentia, Califórnia, nos Estados Unidos, deixando assim um legado inspirador de amor e coragem. E como eles, poderíamos citar também Charles Spurgeon, Hudson Taylor, William Carrier, M. Carmichael, George Miller, Martin Luther King, Rev. Zacharias, Christine Caine, Beth Moore, Francis Chan, Nick Vujicic e muitos outros homens e mulheres que se dedicaram a cumprir o chamado de Deus para a grande comissão em suas vidas. Eu conheço um brasileiro que, longe de ser uma celebridade internacional, se dedica a pregar e a ensinar do amor de Deus presente nas boas novas de salvação pelo mundo. Em todas as suas férias, ele sai pelo mundo em uma missão para ajudar homens e mulheres que ele não conhece, mas que Deus o comissionou para levar a sua mensagem até eles. E no próximo mês de julho, ele estará indo atuar como voluntário em um campo de refugiados da ONU destinados a abrigar sírios que fogem da guerra em seu país. Enquanto eu preparava o texto para o vídeo de hoje, eu liguei para ele e fiz uma proposta de batermos um papo aqui no canal para ele falar das suas experiências e você conhecer como ele consegue sair para ajudar ao redor do mundo. E ele topou este desafio. Agora só falta saber se vamos gravar ou se vamos fazer aqui uma live. E eu quero a sua opinião sobre isso. Um bate-papo aqui ao vivo ou gravado? Deixe a sua opinião aqui na descrição do vídeo, me ajude a decidir. Bem, e o que estudamos hoje através das 3 mensagens de Apocalipse 14:6, Atos 1:8 e Mateus 24:14 é a ênfase da proclamação do Evangelho a todas as nações como uma responsabilidade individual. E destacamos aqui a importância de levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas em todas as partes do mundo com a ajuda do Deus Espírito Santo. Vimos que estes textos destacam a importância, urgência e natureza abrangente do Evangelho eterno como parte do plano de Deus para a redenção da humanidade e ressaltam também que a proclamação do Evangelho a todas as nações é uma missão divina
que requer a participação ativa e obediente dos discípulos de Jesus, mesmo diante de todos os desafios. Você está pronto ou pronta para aceitar este desafio? Pense nisso, leia sua Bíblia e faça sua escolha o quanto antes, e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o Evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.